poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, Júlio Casares fala de naming rights, reeleição e Adidas. E São Paulo perdendo mais uma promessa. Será? E mais opinião, análise do São Paulo para 2023. Claro, mercado da bola. Então, vamos embora pro vídeo. O São Paulo então venceu o Guarani num jogo treino neste sábado. O argentino Galopo, uma das grandes contratações da temporada passada, custou caro, não chegou a entregar tanto. Vamos ver nessa temporada, ele que faz o gol, 1-0, Celso. É um gol de roubada de bola, né? De pressão, pressionar o adversário. Isso vai ser importante, não só para o time do Rogério, para todos os times, mas o time do Rogério carecia disso com uma certa consistência durante as partidas, né? Então já é um prenúncio de um jogador, um raro jogador daquela leva do São Paulo. Houve uma leva de gente que precisava mostrar mais serviço e alguns nem ficarão. O Galopo é um deles. O Galopo é um jogador de qualidade. Talvez não aquela qualidade que se esperava, é aquela qualidade pela qual se pagou. Mas um jogador de qualidade já está mostrando serviço. Olha aí, ele pega bonito na bola, vai lá no canto, lá no alto. Bonito gol do Galopo. 1-0 contra o Guarani, dois times da primeira divisão do Campeonato Paulista. O São Paulo estreia neste domingo, né? Como se diz na Bahia, de hoje a 8. Com o Ituano? Com o Ituano no Morumba. Você acha que esse tempo aí... Eu convivo muito com o Elton Serra, né? Que me ensina essas expressões baianas, mas eu sempre gostei muito, de hoje a 8 e de hoje a 15. É legal, né? Que eu adotei para minha vida. Agora, acho que deu tempo já de adaptação pro Galopo, né? A gente entende que tem um período de adaptação. E o São Paulo, quantos jogadores não chegaram e precisaram de tempo para se adaptar? Raí é um exemplo desse. Raí, gigante Raí, passou por um período. Dario Pereira, chegou como meia, depois virou zagueiro. Né? Careca, também teve que ter muita paciência com o Careca, até por problemas físicos. Mas aí é abençoada a pré-temporada também, né, Edu? Porque o cara chegar com o caminhão andando é uma outra história. Todo mundo gosta de começar do começo. Técnicos pegam trabalhos do começo. O problema do São Paulo é que o São Paulo está sempre recomeçando tudo. Se tivesse o Galopo num time mais acertadinho, talvez até já tivesse entregado mais. Agora ele está correndo atrás do prejuízo, mas como de resto, todo o time do São Paulo em todas as temporadas que começam de novo. É sempre uma cobrança muito grande, né? São Paulo, né? Porque tem Calheri, tem o Galopo, agora chegando o Alan Franco, o zagueiro já confirmado, e tem o Mendes, o volante equatoriano, é um bom reforço. São Paulo vai tentando se mexer, vai tendo uma janela até que interessante, não? Na medida do que pode gastar, sim. Nos últimos tempos tem se falado muito naquilo que o São Paulo não pode gastar. E pouco naquilo que ele gasta e rende poucas coisas, né? No ano passado teve o caso do Nicão, uma briga de foice pelo Inter, com o Inter por esse jogador, acabou dando em nada. É um pouco estranho isso, né? Porque... Uma briga, uma luta para um jogador que tinha ido muito bem, no ano seguinte já não tem mais interesse. E de repente não funciona, não tem sequência. Você tem de temporadas anteriores jogadores que até pouco atuaram, como o Éder Cittadini, jogadores testados, aprovados, experientes, no caso do Éder até por uma seleção italiana, é aquela velha história do recomeço, né? O São Paulo começa tudo de novo, pelo menos dessa vez com o mesmo técnico. Pois é. Quereram sim, através da iniciativa privada, não só o naming rights, mas também um processo de remodelação do Morumbi. Não é colocar abaixo, nós estamos conseguindo uma obra fundamental do governo do estado e da prefeitura, onde o córrego Antonico, que traz enchentes lá na região, vai ter uma obra muito importante que vai... embaixo do campo. Passa embaixo, tem um córrego que passa embaixo do campo. E vira e mexe, inunda as sociais, né? Exatamente. Então, essa obra já está licitada, ela vai sair do campo, vai por um paralelo, teremos 2 piscinões. Então, o Morumbi está dentro desse contexto. Nós achamos que vamos ter não só o naming rights, mas uma casa de espetáculo multi-arena para que a gente consiga fazer um grande investimento da iniciativa privada. Porque eu não posso. Hoje todo o dinheiro arrecadado com a Receita do São Paulo é para pagar dívida, alugar dívida e manter um plantel competitivo. Quanto tempo, Júlio? É uma obra essa de uns 2 anos. Mas o projeto do Morumbi, nós já temos, até vou falar aqui pela primeira vez, temos arquitetos dentro do Morumbi, hoje desenhando um projeto ideal para o Morumbi, porque eu posso captar esse dinheiro. Porque, na verdade, Flávio, é o seguinte, agora nós vamos ter show do Coldplay, 6 shows em março, 6. Até alguns jogos do Campeonato Paulista eu não vou poder jogar no Morumbi, e o torcedor tem que entender. Ou eu guardo o bolo ou eu como o bolo, eu tenho que trazer dinheiro para pagar. Vai jogar onde, presidente? Nós não sabemos, mas pode ser Barueri,
Porque Barueri É um nós bom temos campo. uma relação muito boa, jogamos na Copa do Brasil lá contra o Juventude. E aí, E o Miller, Canindé, presidente? o Canindé hoje tem um acordo com o Santos, Ah, com o então Santos. vai ficar faltando condição de data. Mas nós, com isso, nós poderemos ter uma casa de espetáculo, que o grande problema é você fazer um show no domingo e jogar numa quarta ou numa quinta. Nós conseguimos essa proeza, conseguimos jogar com o Atlético Goianiense numa quinta e temos show domingo, com uns 80 mil pessoas lá. Então nós vamos tentar fazer com que a gente tenha um palco modular e a gente consiga de forma rápida não prejudicar o gramado, e você faz um show domingo e joga quarta, assim. Ô, presidente, assim uma coisa aqui, como São Paulino, e a gente está conversando os dois tricolores aqui, que eu não gosto, realmente, dentre as muitas perguntas, eu não Claro. vou fazer as outras porque não cabe. O que eu queria saber, por que o São Paulo, como é grandioso e glorioso, não tem a sua própria loja no estádio? Isso é terceirizar, não é Boa. ruim, presidente? Miller, é outro ponto que você colocou, você que é uma pessoa que tem o São Paulo dentro de você, DNA. Eu sou sócio há 26 anos. Eu sei disso. E aqui não é, viu, Chico, Tadeu, Garrafa e Celso, não é desculpa não. Nós herdamos muitos contratos. O contrato que nós temos do fornecedor de material esportivo não tem a previsão da loja. Quando eu cheguei no marketing lá atrás, tinha uma marca que nós chamamos a Mega Loja. Foi um lembro, sucesso, eu você lembra? Então nós estamos mudando Fui isso. nessa. Mas eu tenho um contrato na mão que eu tenho que respeitar, que ela Com a dá o loja direito até de quando? terceirizar. Até quando vai com a loja? Até dezembro do ano que vem. Agora, Hoje é presidente- uma loja terceirizada, Santo Manto, Sim, chama, sim. e vem bem, mas é diferente de uma loja própria como nós Mas, tivemos. mas, nós vamos ter. mas acabando o contrato, Sim. o São Paulo vai assumir? Sim, vai Aí assumir aí- e nós vamos ter novidades. se Aí Deus sim. quiser. Ô, presidente, tem muito torcedor perguntando aqui duas coisas. Se por conta de todo esse processo de reestruturação, pelo processo de projeto do estádio do Morumbi que você acabou de revelar em primeira mão, pode se considerar agora um ano de eleição, você vai se eleger a presidente novamente? E outra Que nos cobraram. Você tentou dar um golpe no São Paulo? Não golpe financeiro, golpe no estatuto. Veja bem, Aliás, essa palavra golpe tá na moda. aliás, hoje, acho que golpe foi o que aconteceu hoje. Tentativa, golpista. Às vezes as pessoas que tentam falar em golpe não conhecem a minha biografia. Eu sou uma pessoa muito próxima à votação. Eu fui o mais votado conselheiro da história 2 vezes. Eu fui o mais votado para o Sempre conselho a mesma vitalício história. uma vez. Para o conselho de administração eu fui mais votado, sempre por voto direto do sócio. O que acontece, Flávio, é o seguinte. Nós chegamos com apenas a previsão de um mandato de 3 anos e o sócio que me conhece viu a condição de fazer a condição de uma reeleição. Né? Passou-se uma emenda, tudo democraticamente. Teve votação. Que golpe é esse que o sócio vai dizer, eu quero a reeleição? Ele quis. E nós estamos num processo de reconstrução, temos ainda um ano de mandato, de 3 anos. 92% de clubes do Brasil têm a reeleição. Por que o São Paulo não poderia ter? E veja, os números que eu dei, não é para dizer que o Júlio é maravilhoso, a diretoria espetacular. Temos também erros, temos acertos. Mas ter o direito à reeleição é dizer o seguinte... Credibilidade, presidente. Claro, credibilidade. E Miller, eu vou dizer o seguinte, nós estamos numa reconstrução, acho que uma reconstrução, o nome já diz, não pode parar no meio. Agora, eu não estou dizendo Miller, que pelo jeito, vai votar no qualquer Casares, jeito. hein? Quero sim continuar esse trabalho, porque nós vamos entregar um São Paulo de pé, nós vamos entregar um São Paulo com fundo, se for SAF ou não, mas um fundo de capitalização de futebol, com as dívidas embaixo, com a Liga de Futebol, o São Paulo presente, e nós vamos fazer isso pelo São Paulino, porque eu vim de arquibancada. fornecimento de material esportivo, se o São Paulo renova, se vai mudar, como que vai ser? Então, o contrato vai até dezembro, nós estamos num processo de conversar com outras marcas, inclusive a própria marca tem se manifestado o interesse em continuar. Entretanto, como será um contrato novo, esse contrato antigo é da outra gestão, serão em bases completamente diferentes. Ou essa marca, ou a mais 2 ou 3 que estão... Esse atual, o presidente precisa falar, mas eu falo, esse atual contrato do São Paulo, ruim. em outras palavras, é isso aí mesmo, entendeu? Para mim, se eu fosse o presidente, eu como São Paulino, tem que trocar de marca, de fornecedor. Tem que ser um outro fornecedor. Porque a burocracia que tem é muito grande. Deixa eu aproveitar, A bússola que temos é essa que o Ronaldo falou. Time mais físico, mais jovem, mais veloz. É isso que temos por aqui. Agora o Lincoln puxa a sua orelha aqui, Arnaldo. Falando o seguinte, para mim, esse elenco é nota 7. Ceni tem boas opções para variar o time taticamente. Agora é torcer para não ter aquele monte de lesionados, tarará, tarará. E depois ele fala uma outra coisa. Tem água na piscina esse ano? Arnaldo, você Tem. cansou. Aliás, até o Casares falou da água, brincou com o negócio da água na piscina. Ah, não. Ontem? Na live. E ele falou? Falou, não, a tal da piscina está aí e tal. Tá bonita? Porque tá tendo uma reforma no CT do São Paulo, né? Agora. Ah, que ótimo. Teve 60 dias sem nada e agora eles estão reformando. Não, ela já vem sendo feita e agora está numa fase final. Lincoln Balbino, ele fala o seguinte, Arnaldo. Corintiano é Você debochando, cansou de né? reclamar do Brincadeira. Éder, do Nicão e do Marcos Guilherme. Quis matar o Patrick quando ele forçou o terceiro amarelo no Morumbi por indolência. E disse que o São Paulo perdeu referência no ataque.
Referência do quê? Se o Patrick sair, para mim é um favor. Posso fazer uma pergunta? Você falou que é livro em branco contra o que eles já fizeram. Esse elenco é melhor do que o do ano passado, no começo? Não, é pior. Eu também acho. Bem pior. Na verdade é o seguinte, Tirone. Pior? Jogador de futebol dá trabalho. Sim, alguns mais. Jogador de futebol bom dá mais trabalho normalmente. Nem tantos, nem todos. Então, jogadores de futebol, como falaram, não o Lincoln Balbino, outros, craques o São Paulo não tem. São Paulo, o ano passado, tinha bons jogadores. O Patrick começou o ano, acho que ele, você, gordinho, não dá pra nada. Tal. Começo do ano é tudo uma maravilha. Vocês pegam uma baba, que é o estadual, e o Patrick foi dar resultado quando a temporada engrossou. Foi ele que classificou o time para a final da Sul-Americana, foi ele que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Então, vale a pena ter jogador que dá trabalho, só que você tem que trabalhar. Um monte de cordeirinha é mais fácil. Vai lá, pula de cabeça. Então, eu, analisando o futebol, não só sob a ótica do São Paulo, sabia que o Patrick é um jogador que dá 3 pontos para você, que o Nicão também é um jogador que dá 3 pontos para você, se não ficasse metade da temporada do departamento médico. Esse time atual tem pouquíssimo jogador que dá 3 pontos. Dar 3 pontos significa você poder, no Brasileiro, por exemplo, chegar a classificações para Libertadores, avançar nas Copas e tudo mais. O elenco atual começa, o ataque passado, primeiro jogo do São Paulo contra o Guarani em Campinas, começou com o Nicão, recém-contratado, Caleri e Rigoni, que tinha sido o melhor jogador da temporada anterior, com Gabriel Sara no meio de campo. Já é melhor do que esse ano. Já saiu o Gabriel Sara, já saiu o Rigoni, já saiu o Nicão. O São Paulo permanece sendo uma carnificina de jogadores. E não é problema de jogador. A gente acabou o ano falando assim, não é problema de jogador, de qualidade de jogador. Eu acho que assim, o São Paulino, talvez, desde que eu me conheça, né, de gente ali e tal, acho que é o ano com a pior perspectiva. Discordo. Assim, que você olha o cenário, o próprio elenco, o próprio time, você olha os adversários, olha as competições, e aí você fala... pra espremer daí, pra tirar um suco, tá difícil, sabe? Então, assim, não é uma perspectiva... São Paulo, normalmente, na sua história, tinha perspectiva de título, de brigar por título. Sim. Esse time do São Paulo, dá pra chegar à semifinal do Paulista? Dá. Porque o Campeonato Estadual, aqui em São Paulo, é feito dessa forma, pra chegarem os 4 grandes na semifinal. Dá pro São Paulo chegar à semifinal do Paulista. Mas pra mim, o São Paulo, ele é muito inferior ao Palmeiras, ele é bem inferior ao Corinthians, e se a gente botar o Santos aí na parada... O Santos possivelmente ainda tem algumas peças, tipo o Soteldo, que no São Paulo seria... O São Paulo tentou o Soteldo nos últimos anos há muito tempo e não conseguiu. O São Paulo tentou contratar o goleiro reserva do Santos. Tem Ângelo, tem Marcos Leonardo. E não conseguiu. Então, por exemplo, o Santos, pra mim, parece um time até mais bem resolvido. E um treinador que já tem até talvez um pouco mais... Caiu no Paulista nos últimos 2 anos. Tá bom. Mas caiu no Paulista nos últimos 2 anos. Não é o melhor Santos de todos os tempos. Não é o melhor Santos. Mas o fato é que esse é um dos piores... piores... gigantes do futebol. É, um Sansão aqui é um Sansão do caos, entendeu? Gigante do futebol. O Sansão do desespero. Olha, esse até vermelho, eu nunca vi deixar os dois aí, pode deixar. E aí, por exemplo, desabafem. Só pra terminar o raciocínio do Bena, e que foi falado pelo Zé muito bem aqui outro dia. A Série A do Campeonato Brasileiro desse ano vai ser muito pesada. Eu concordo. Isso eu também acho. Porque estão subindo times de camisa, com poder de investimento. Olha o que o Grêmio está fazendo no mercado, o Vasco. O Vasco pegou um titular do São Paulo, o Léo, por exemplo. O Cruzeiro, o Nicão. Né? O São Paulo está perdendo jogadores para times que subiram da Série B. Diante desse cenário da concorrência, é difícil imaginar o São Paulo chegando entre os 6 do brasileiro. É muito difícil. O São Paulo não tem, talvez dentre os 10 melhores elencos. O cenário para o São Paulo realista, talvez, é metade de tabela para baixo no brasileiro. Para chegar entre os 6, o Rogério precisa fazer um trabalho tipo Voivoda no Fortaleza e as coisas encaixarem e tudo mais. Só que no Fortaleza, fora de campo, é tudo muito tranquilo. E abrir mão de Copa. Aí eu vou colocar uma pergunta para vocês dois. Surgir as Copas, se surgirem as Copas como foi o ano passado. Sul-Americano, Copa do Brasil vai caminhando. Não, o São Paulo, quando colocou o brasileiro em segundo plano, o São Paulo acertou. Era necessário. Você não pode abrir mão de tentar... Se fizer isso esse ano. Se a situação se apresentar do mesmo jeito... Por exemplo, tem quartas da Copa do Brasil ou foi pra quarta semifinal do Sul-Americano. Tem que repetir. Vale lembrar que apesar das críticas feitas ao Rogério e etc., e eu critiquei muito o Rogério na primeira passagem, entendi a demissão do Rogério, sem ter entendido a contratação tão rapidamente dele como técnico, nessa eu tenho muitos elogios. E por mais que se critique muito o Rogério, tenha reclamação, jogador insatisfeito, esse tipo de coisa, o Rogério realmente não é a pessoa mais fácil do mundo de lidar. O Rogério, antes de pegar... O Del Valle, se posso estar me confundindo... Del Valle foi a decisão. Isso. O São Paulo teve um jogo contra o Fortaleza. Entrou com o time reserva no Morumbi,
perdeu por 1-0. Foi. Se o São Paulo não tem a final, o São Paulo entra com o time titular, o São Paulo não perde o jogo, ganha aquele jogo, por exemplo, não se empatando na tabela de ia para Libertadores. Libertadores. Ficou no limite. Chegou na final do estadual, na final sul-americana, com o elenco, repito, agora tem atacantes do lado de campo. Por isso que eu falei aqui. E o Rogério queria o David, que era do Fortaleza, por isso que eu falei aqui, pelas demonstrações do próprio Rogério. Mas ele, como treinador, ele é bom. Eu acho que ele é bom treinador, ele estuda, ele monta, tem os erros que ele cometeu, por exemplo, contra o Corinthians, está ganhando 2-0, vai lá no intervalo, tira, coloca, que é natural da profissão que ele vai aprender. Talvez daqui 10 anos ele não faça a mesma coisa. Não estava 1-0, não estava? Não, acho que estava 2-0 para o São Paulo. 1-0. Não marcaram o pênalti do Renato Augusto. E aí tomou empate. Tomou um empate. Mas ele é bom treinador e o São Paulo, eu acho que o São Paulo vai incomodar. Muito bem. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mas especificamente sobre outro problema relacionado a contratos, especialmente com garotos da base. Quando o São Paulo não perde o jogador de graça porque não consegue renovar, surge outro empecilho. É que lá atrás, ainda na era Leco, o São Paulo renovou alguns contratos de maneira irregular. Antes de o atleta completar 18 anos de idade, ele não pode, em hipótese alguma, assinar um contrato de 5 anos. O Leco, o Raí e o Pássaro assinaram vários contratos por 5 anos. E esse acordo não tem validade a partir do 3º ano. Há mais um caso recente em que envolve o Thales Vander. Você já ouviu falar? Se você assistiu ao São Paulo na Copinha, você sabe de quem eu estou falando. Atacante de 19 anos de idade, que é o artilheiro do São Paulo na competição. Ele marcou um gol na estreia contra o Porto Velho e mais 3 nesse sábado na vitória contra o CSP. Incrível, 4 gols marcados em apenas 2 partidas. Pois saibam que esse garoto, quando tinha 16 anos de idade, assinou um contrato de 5 temporadas. E o vínculo atual vai até novembro de 2024, mas ele já pode se mudar para qualquer outro clube do futebol europeu, porque para o cenário do exterior, esse contrato de 5 anos para um garoto de 16 anos de idade não tem validade. É óbvio que o São Paulo depois poderia lutar por alguma compensação financeira, mas é uma enorme dor de cabeça, mais uma para o São Paulo que vive com problemas com atletas de formação em Cotia. Recentemente o Tricolor acabou de perder o Igor Gomes para o Atlético Mineiro, de graça, vai ficar com 10% do valor de uma venda futura, e perdeu também o Luizão de graça para o West Ham, vai ficar com 15% do valor de uma venda futura. O São Paulo tenta a todo custo convencer o Thales Vander a renovar esse contrato, fazer um novo acordo, esse válido, até porque o menino já passou dos 18 anos de idade, agora pode assinar um contrato de 5 anos, mas ainda não houve acordo. E a cada gol que ele faz na Copa São Paulo de Juniores, mais holofote ele consegue do Brasil e do cenário internacional, aumentando a dificuldade na renovação desse contrato. Começar pela última notícia aí do Thales Vander, né? São Paulo não aprende, o Casares já vai fazer o 3º ano e não verificou o contrato desses jogadores. Alguém tem que ser punido na era Leco. Entendeu? É fácil, Nicolau, botar o nome do Raí, mas quem fazia contrato, se não me engano, é o Alexandre Pássaro, né? E o senhor Leco é o presidente. Então, isso tem que ser visto. Porque quem sofre com isso é o torcedor. Quer ver os jogadores saindo de graça? Quem sofre com essa instituição, que tá precisando de dinheiro e não consegue resgatar. A verdade é essa. Casares vai no programa da Gazeta, fala em naming rights. Quanto tempo você escuta essa novela? Entendeu? Vejo muito mais os Casares hoje começando a plantar sua reeleição. A verdade é essa, gente, com todo respeito. Tá aparecendo demais no início do ano. Falou aí, tanto que falou em reeleição, será candidato sim. Falou em naming rights, falou que o São Paulo precisa de dinheiro. E o discurso é sempre o mesmo. Em relação a Adidas, temos 2 ou 3 interessados. Quem são? Um deles já sabe, de acordo com o Nicola, que é a Puma. Quem são os outros? Entendeu? Podemos ainda conversar com a Adidas. Tem condições? Tem condições? Não tem condições. Eu gosto muito da marca e tal. Mas com o São Paulo não funcionou. É um desrespeito total com o torcedor. A verdade é essa. Aquela camisa 3 maravilhosa, assim, em homenagem ao título de 92. Nossa, demorou meses para normalizar a distribuição do produto. E aí você perde aquele momento de marketing que a pessoa quer comprar. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, assim, Casares aparecendo bastante. Hoje, no canal Arnaldo Tironi vai ter uma live com o Belmonte. Então, a diretoria aparecendo muito nesse início do ano. Veremos aí, depois dos resultados aí do Campeonato Paulista, se eles continuarão a aparecer. Que só aparece quando vence, né? Porque quando perde, mas eu apareci lá quando o Rogério perdeu pro Internacional, pra confirmar que o Rogério fica. Tá. Primeira e única. E mesmo assim ninguém levou tanta fé, né? Vamos ser sinceros. Casares é político, minha gente. Torço pelo São Paulo, torço pelo sucesso da gestão deles, mas tem muita coisa que eu não gosto. Entendeu? Chegar agora e falar de naming rights,
Tem que falar se você tem algo concreto. Não tem, ainda é muito teórico. Entendeu? Então é isso, né? É o São Paulo aí, sempre, né? Crista na onda. Os dirigentes agora aparecendo aí para falar sobre a temporada de 2023, né? Com relação ao que foi dito pelos comentaristas, se é um time mais fraco do que 2022. Injusto do Arnaldo, porque ele pegou o primeiro jogo. E o São Paulo perdeu. Eu tinha que ter falado que o São Paulo perdeu aquele jogo. Com Caleri, Nicão, Rigoni e Gabriel Sara. O Rigoni que inexistiu. Eu gostava muito do Rigoni, para ser sincero, mas em 2022 foi péssimo. Então é que foi vendido. O Sara praticamente não jogou porque se machucou. Depois foi vendido também. Não tá bem na Europa. Não tem jogado também no time dele. Mas o Torino estaria de olho no jogador que poderia render uma graninha pro tricolor, já que ainda ele tem direito de parte do passe e tudo mais. Então, é isso. É o São Paulo aí se movimentando. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações coloridas, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.